Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz sejam com todos. Amém. Hoje, toda vez que eu vou ajeitar, eu aperto o botão para desligar, não dá, né? Hoje nós vamos tratar com a mesma temática que já vem sendo trabalhada aqui aos domingos, que é a nossa confissão de fé. Então, acho que os irmãos devem saber, acredito que sim, que tanto os jovens, a sala dos jovens, como aqui a sala da igreja, têm trabalhado exatamente a confissão de fé em suas sessões e seus capítulos. E aí, hoje seria a sessão 9 e 10, para encerrarmos o capítulo 1. E o pastor pediu para que eu desse exatamente, que podia ser exatamente esse mesmo assunto. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem, por gentileza, suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 119. E nós não vamos ler o todo. Livro de Salmos, capítulo 119, nós vamos ler dos versos de 1 a 6. E vamos orar antes de ler. Santíssimo Deus, nós, Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de que possamos aprender mais da Tua maravilhosa palavra. Graças te damos, Senhor, porque através da iluminação do Teu Santo Espírito é que nos é comunicada as verdades da Tua palavra, nos são comunicadas as verdades da Tua palavra e assim somos edificados. Pedimos que esta palavra, Senhor, possa germinar em nosso coração, possamos compreendê-la e que possamos pôr em prática, para a glória de Seu santo nome. Eu apenas venho ser instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para falar a verdade que está nesta palavra. Assim te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim: bem-aventurados, Salmo 119, a partir do verso 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Amém. Você já deve, talvez, ter lido algum texto ou ter lido algum livro e não ter compreendido completamente o que esse livro quer dizer, o que o autor queria dizer ali no que você leu. Ou quem sabe até uma música, isso acontece bastante. E você possa ter escutado essa música, até gosta dessa música, mas aí você nem sabe o que a música está falando. Você não consegue dizer ali o que realmente o cantor quer dizer. Se for em inglês, você tenta traduzir, mas é ruim quando é em inglês, você traduz e mesmo assim você não entende o que é que está dizendo ali. O que o eu lírico, ele quer dizer ali com aquelas palavras. Isso nos leva a pensar e a considerar a importância que existe para que uma pessoa venha compreender aquilo que ela lê ou aquilo que ela escuta. E isso faz parte de um princípio básico da comunicação. Não existe comunicação se aquele que é o receptor da informação não compreende aquilo que o emitente falou, ou aquilo que ele enviou. A irmã Juliana está balançando a cabeça ali, é isso, né? Pois é, não há comunicação. Se não foi compreendido, não há comunicação. E quando nós falamos da palavra de Deus, isso se torna ainda mais relevante,
Porque o homem só pode obedecer, cumprir aquilo que ele entender. Como que ele vai cumprir uma coisa se ele não entende? Nós hoje vamos falar das seções 9 e 10 do capítulo 1 da Confissão de Fé, que tratam exatamente da interpretação das Escrituras e da compreensão dessas Escrituras. A interpretação que deve ser feita com bastante exímio, com bastante cuidado, e a compreensão que é dada da parte de Deus para o homem no que diz respeito às Escrituras. Então, eu não sei, talvez você tenha acesso aí já à Confissão de Fé, e nós vamos ler aqui a primeira sessão do capítulo 1, a 9ª sessão do capítulo 1, que diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Durante todo esse período em que foi trabalhado aqui esse capítulo 1, nós já podemos compreender a importância das Escrituras para a vida daqueles que são servos de Deus. E se nós olharmos há pouco no que estudamos, na seção 7, nós vimos que existem textos da Escritura que não são tão claros do que outros textos. Isso não quer dizer que o homem não vá compreender, o homem, quando eu digo a humanidade, não vá compreender o que precisa fazer para que haja salvação. O que precisa acontecer para que haja salvação. Na seção 7, a confissão trabalha exatamente esse aspecto. O que o homem precisa entender, as informações que são necessárias à salvação dele. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o homem vai buscar a sua salvação. Ele apenas vai obedecer ao que a palavra diz, por ser alcançado por Cristo. Porque nós entendemos que a salvação ela vem unicamente de Deus. Não é isso? Eu espero que seja isso que você escreva. A salvação vem unicamente do Senhor, porque é Ele que nos elegeu. Mas essas informações que o homem precisa para a sua salvação e para a sua santificação, elas são claras na Escritura. Então, na Escritura você vai encontrar lá, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha... Mas você também vai ter textos que não são tão claros. E isso não quer dizer que a interpretação da Escritura ela está ligada apenas aos textos que não são claros. Essa interpretação está ligada a qualquer texto. Mas, ainda mais, esses textos que não são claros. Se isso não acontecesse, então a Bíblia ela era confusa, é claro. Então nós já entendemos até aqui, até o dia de hoje, pelo que estudamos desse capítulo 1, que as Escrituras elas são autoritativas, que as Escrituras elas são suficientes, mas que nem sempre ela é clara em todas as suas coisas. Não deixando de pontuar que ela é clara naquilo que o homem precisa saber para a sua salvação e sua santificação. Então, tratando a respeito da seção 9 que nós lemos aí, a primeira informação que nós precisamos considerar é exatamente essa primeira oração, que diz: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Ou seja, para que eu venha compreender o que a Escritura diz, eu vou utilizar a própria Escritura. E mais, essa é uma regra infalível, como está dizendo aí, ou seja, é um método hermenêutico que, se for utilizado dessa forma, ou seja, a Escritura falando da própria Escritura, o resultado vai ser eficiente. Isso quer dizer que eu não vou utilizar, fazer uso de outros livros, de comentários? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a própria palavra de Deus, ela é tão perfeita, que em si mesma está a explicação de toda e qualquer informação. Então, a própria palavra de Deus, em sua perfeição, por si mesma,
ela consegue elucidar aquilo que não é compreendido em algum texto da Escritura. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15. Nos versos, a partir do verso 15. A partir do verso 12, para que nós possamos compreender. Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Aqui são as palavras de Tiago. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Tiago está explicando o que aconteceu neste concílio, explicando o que aconteceu nos dias anteriores. Gentios passaram a se converter ao cristianismo. Então, aquela mesma historinha que a gente sabe, a salvação que era para os judeus, mas que alcança também gentios, essa mesma história, ela está em toda a Escritura. Ok? Isso não é uma coisa só do Novo Testamento, não. No Antigo Testamento você vê isso, porque você sabe que Raabe não era judia, não sabe? Sabe que Ruth também não era. Não é isso? Os gentios se convertiam ao Senhor. Mas Tiago está querendo explicar isso mais enfaticamente. Haja visto que, você lembra que em Atos capítulo 2, o Espírito capacitou os apóstolos, e os apóstolos ali, cheios do Espírito, começaram a falar? Em outras línguas, não são línguas estranhas, que não tem essa palavra na Bíblia. Em outras línguas, e cada pessoa que estava ali presente, de diferentes nações, passaram a ouvir o Evangelho na sua própria língua. Eu botei a mão aqui na orelha, não. Na sua própria língua. Eles entendiam o que estava sendo dito. E aí ninguém sabia explicar aquilo, porque era uma ação, uma capacitação do Espírito de Deus. E isso aí, Deus está revertendo o que aconteceu lá na Torre de Babel. Deus está fazendo uma reversão do que foi feito ali. Agora a palavra ela é pregada a todas as pessoas, todas as nações, todas as línguas. E, portanto, se a palavra está sendo pregada em todos os idiomas, em todas as línguas, a todas as nações, pessoas que não são judias, obviamente, se converterão. Ok? Então, Tiago está explicando a esses seus irmãos, apóstolos, nesse concílio, de que já existia um entendimento, já existia uma promessa de que gentios se converteriam, que eles não precisavam ficar assustados dessa forma. Verso 15. Conferem com isto, as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. O que Tiago está fazendo aqui é resgatando uma profecia que foi dita por Amós, está lá em Amós capítulo 9, versos 11 e 12, de que Deus haveria de alcançar também os gentios, de que o reino de Deus seria composto também de gentios. Então Tiago está usando algo da Escritura, que está registrado na Escritura, não estava registrado lá na época, está para nós aqui. Mas algo que estava acontecendo, ele está usando também para explicar a mesma Escritura. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Então a Escritura, ela própria, interpreta a sua
Escritura, a sua palavra, os seus textos que precisam ser elucidados. E aí, continuando na seção 9, diz assim: portanto, se a Escritura interpreta a própria Escritura, se o instrumento para entender a palavra de Deus é usar a própria palavra em outros textos que sejam mais claros, alguns textos lançam luz sobre outros textos da Bíblia. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, pulando aí o parêntese, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que farem claramente. Veja o que diz em Romanos capítulo 3, verso 28. Mais à frente um pouquinho, né? Romanos capítulo 3, verso 28. Paulo está falando aqui em sua carta aos crentes em Roma. Acharam? E diz assim, em sua conclusão, verso 28, capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então, o homem ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo, e justo na Bíblia tem também esse sentido. O homem é tornado justo. Por que o homem é tornado justo? Porque o homem se tornou um réu. Se tornou um réu desde o pecado lá de Adão. Então, o homem é tornado justo pela fé, como diz Paulo aí, independente das obras da lei. Não importam as obras, o homem ele é justificado pela fé. Agora abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Isso aqui é uma coisa que algumas pessoas já conhecem, já viram, e eu quero trazer mais explicitamente, no que diz respeito a outros textos falarem mais claramente em relação a textos que não são tão compreendidos. Tiago, capítulo 2, verso 24. Diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por e não. E agora? Paulo diz que o homem é justificado pela fé, não importando as obras da lei. Lei é a palavra de Deus. Aí Tiago vem e diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Se isso fosse uma contradição, qual seria a implicação disso? Primeira delas, se aqui houvesse uma contradição na palavra de Deus, quem foi que escreveu? Ele estava sendo confuso. Quem escreveu estava sendo confuso. E Deus não pode ser confuso. O Espírito de Deus não traz confusão. Traz elucidação, traz clareza. E aí você precisa analisar o que o texto está dizendo aqui. Primeira coisa, Paulo, ele prega e escreve a quem, principalmente? Vocês lembram? Vamos ver Tiago, já que a gente está aí. Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 1. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Existem comentaristas que dizem que isso aqui pode ser a igreja como um todo. Mas também existe o entendimento de que aqui são os judeus que passaram pela dispersão. Que dispersão? Do que aconteceu lá com Jerusalém. Muitos foram dispersos. E outros, não só pelo que aconteceu em Jerusalém, né, a guerra que houve lá, mas também por sua própria mudança, saíram ali daquela região. A esses judeus, a esse povo
cristianizado, Tiago está escrevendo e dizendo essas palavras. Mas Paulo escreve majoritariamente a gentios. Você vai ver isso no livro de Atos. Deus escolheu Paulo para falar aos gentios. Acho que no capítulo 17, se não me engano. O Espírito de Deus fala a Paulo que ele haveria de testemunhar todas as coisas que ele havia pregado. Aonde? Em Roma, a César. E aí, todo o livro de Atos passa a olhar para a história de Paulo, não mais para dos apóstolos completamente, mas o foco ali se torna o Espírito de Deus agindo na vida de Paulo, a fim de que o Evangelho chegue até César. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a salvação ela é por fé, não importa as obras da lei, é para explicar a justificação que nós conhecemos por conversão. As pessoas são convertidas não porque obedecem à palavra de Deus, porque ninguém consegue obedecer à palavra de Deus. Porque se errar em uma coisa, errou em toda. Ninguém consegue, nem nós. O que nós fazemos é por obra do Espírito de Deus. Mas isso é santificação, deixa isso de lado aí. Estou falando de conversão, de conhecer o Evangelho e ser convertido, ser salvo. Isso só pode acontecer se for pela fé. Não existe nada, é que o Paulo quer dizer é isso. Não existe nada que o homem faça. Nada. E por que Paulo está dizendo isso, que não é salvo por obras da lei? Porque ele era um... O que Paulo era, além de apóstolo? Judeu, além de judeu. Fariseu. Conhecedor da lei. Obediente, zeloso com a lei. Mas ele mesmo usou sua boca para dizer, inspirado da parte de Deus, que o que para mim era lucro, considerou como refúgio. Isso aí nada é. Nada é. Então não importa você tentar obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, sem que primeiro você reconheça que é pecador, e crer que o Senhor Jesus Cristo é quem transforma a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Agora, Tiago, escrevendo a judeus, não a gentios, está dizendo, olha, vocês que são convertidos, cristãos da dispersão, precisam entender que a salvação, e aqui o que ele quer falar é sobre santificação, que a salvação de vocês... ela é testificada a partir das obras. Não é esse o foco do Tiago? Porque a fé sem as... é o quê? A fé sem obras é morta. Então como é que você vai dizer que é salvo se você não tem obras? Por isso que você vai dizer, como é que eu sei se uma pessoa é convertida? É porque ela abriu a boca e disse que é crente? Da igreja presbiteriana? Da batista? Não. Pelas suas obras. Pelas suas obras. As obras testificam a conversão em Cristo Jesus. É o movimento contrário. Paulo está falando, a fé vai fazer com que você entre no reino, com que você seja convertido em Jesus. Tiago está dizendo, sendo convertido em Jesus, você testifica isso com as suas obras. Então as obras são posteriores à conversão. Não são anteriores, são posteriores, elas vêm depois da conversão. O que vem antes da conversão é a fé. É elucidado, usando o próprio texto da Escritura. A regra é essa. E aí, o texto que está entre parênteses aí, ainda na seção 9, é o quê? É para dizer que o sentido da Escritura, o sentido dos textos bíblicos, não são sentidos múltiplos, mas o sentido único. Não existe dubiedade. Tem aquele povo que fala uma coisa, aí, não, mas não é bem isso que eu quis dizer e tal. Coisa de duplo sentido. A Bíblia não é assim. A Bíblia é clara. O outro fator que é considerado aqui é que na história da igreja, principalmente no contexto católico, apostólico, romano,
na igreja romana, existia a prática de que estudiosos da Bíblia retirassem 4 sentidos de um texto da Escritura. Gabriel não está aqui não, né? Eu não estou vendo ele. Um dos sentidos, que ele deve saber, que ele não gosta muito, é o sentido alegórico das Escrituras. Esse era um dos sentidos. A Escritura está falando aqui que é uma semente, mas na verdade essa semente aqui deve ser outra coisa. E isso foi utilizado durante bastante tempo na história da igreja. Mas com a reforma, os reformadores, eles esclareceram o quê? Que as Escrituras elas devem ser interpretadas pelo método histórico gramatical. Ou seja, um sentido mais literal do que as Escrituras querem dizer. É óbvio que a gente sabe que a semente que é plantada na parábola do semeador é o quê? A palavra. Mas por que a gente sabe que é a palavra? Porque eu estou dizendo? Ou porque o pastor disse? Porque Jesus é quem explica a parábola. Não é não? Ele que explica. E ele diz, ali é a palavra que foi semeada. A semente. Mas eu não posso ficar extraindo sentidos diferentes da Escritura, sendo que a Escritura tem um sentido único. Tem um sentido literal. Tem um sentido, eu não quero dizer com isso que existe um sentido espiritual. Existe sentido espiritual, mas nem todo o texto é para estar sendo alegorizado. Espiritualizado, entenda o termo que eu quero dizer aqui. Colocando imagens que não estão no que o texto quer dizer. Então, se o texto está falando aqui sobre conversão, é conversão. Nesse sentido, nós podemos entender que o maior intérprete da palavra de Deus foi quem? Jesus Cristo. E aí Mateus registra isso muito bem, quando ele diz assim, ouvistes o que foi? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram a interpretação Midrash, que os fariseus, que os escribas, propriamente, fizeram das Escrituras. Mas agora, quem vai trazer a interpretação das Escrituras é o próprio autor. Porque a gente entende que os 3 são um. Então, eu vou dizer a vocês agora qual é a interpretação desse texto. Então, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, você tem que orar até pelos seus inimigos. Então, eu estou trazendo o sentido claro da interpretação da lei. Foi isso que Jesus fez. E o que ele utilizou para fazer isso? A própria palavra de Deus. Quantas e quantas vezes o próprio Cristo regressou às Escrituras do Antigo Testamento para explicar as coisas que estavam acontecendo no Novo? É por isso que nós não compreendemos, nós reformados, não compreendemos o que muitas pessoas por aí fora pregam. De que o Antigo Testamento se fechou, encerrou, bota de lado e agora vamos viver o novo. Não é assim que funciona. Porque o novo, ele é a revelação que está no novo, ela é construída em cima da revelação do antigo. E Hebreus fala muito bem disso, o livro de Hebreus. Hebreus está constantemente dizendo aos leitores, no caso aos hebreus e a nós hoje, olha, vocês viram o sumo sacerdote, vocês viram Moisés como representante do povo, mas eu quero dizer a vocês que a partir do Novo Testamento, Cristo veio como a expressão máxima do ser de Deus, e ele é superior a Moisés. Ele é o sumo sacerdote. Ele agora é que entra e faz essa conexão entre nós e Deus perpetuamente. Não é mais uma pessoa que tem falhas. Não é mais um rei, falando aqui de Davi e de Salomão, não é mais um rei que é pecador, porque ambos pecaram. Não, esse rei é eterno. Esse rei é perfeito. Hebreus fala totalmente sobre essa ideia, para mostrar o quê? Que a Escritura, ela é compreendida pela própria Escritura. E que o sentido do texto, ele é único. Agora, para que eu possa compreender o texto, um dos princípios, o primeiro princípio é esse. A Escritura interpreta a própria Escritura. Outro
princípio interpretativo é que você tem que considerar o contexto aonde o texto está. Não tem quando você fala uma coisa, a pessoa não compreendeu, aí você diz assim, é porque você está fora do contexto, você está tirando uma coisa e colocando em outro contexto. Como diz o pastor, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. E é por isso que a gente não pode fazer uso de textos bíblicos isoladamente. Quer ver um exemplo disso? Vocês já devem ter ouvido dizer que o próprio Cristo falou que aonde estiverem 2 ou 3, o quê? Eu estaria no meio deles. Não foi? Já ouviram isso? Ouviram em que contexto? Contexto que se tiver 2 pessoas aqui fazer o culto, pode fazer que o Senhor está. Foi esse ou não foi? Não foi não? Quantos ouviram que o contexto era esse? Quantos ouviram? Levante a mão para eu ver. Vixe, como foi pouca gente. Pois abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, o versículo que nós estamos falando é o versículo 20, não é isso? Mateus capítulo 18, verso 20, é o versículo que eu estou falando aqui. Mas aí vamos analisar o contexto. Primeira coisa, de que Mateus vem falando desde o capítulo 10? Verso 10. O que ele está falando no verso 10? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Verso 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Está falando que não é para perder nenhuma ovelha. Não é esse o contexto? Não é para perder nenhuma ovelha. Verso 14. Assim, pois, isso é um termo de conclusão. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes, falando aqui do povo de Deus. Verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Vocês conhecem esse texto, né? Se não ouvir, você vai com testemunhas. Testemunhas para convencerem ele de que ele não é testemunha só para ouvir, não, e ver, não. Testemunha para convencer de que ele está errado, que ele precisa se reconciliar. E aí, seguindo adiante, se ele não ouvir, leva até a igreja. Se ele não ouvir a igreja, que para nós aqui é o conselho, porque o nosso governo é representativo, se ele não escuta a igreja, se ele não escuta o conselho, então, considera o final do verso 17, considera-o como gentio e... Aí ele diz, em verdade vos digo, verso 18, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos... Eu falei sobre isso aqui a última vez que eu estive aqui, pela manhã, aqui na igreja. Está falando sobre o que aqui? Governo da igreja. Governo da igreja. Como se deve tratar para que a igreja não seja esfacelada, para que as ovelhas não vão sendo dispersas aí e ninguém vá atrás. Governo da igreja. Aí o verso 20 está nesse contexto de governo da igreja. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Para dizer o quê? Para dizer que o que a igreja decidir, e aqui nós entendemos que é o conselho, o Senhor está ali no meio. Por quê? Porque o que eles decidirem já foi decidido no...
Esse é o contexto. Mas algumas pessoas utilizam esse versículo fora do... Não pode fazer isso. Não pode. A gente tem que observar o que o contexto das Escrituras está falando. Alguma pergunta até aqui? Tudo claro? Uma vez eu vi um professor dizer, eu não lembro se foi aqui, que quando o povo fica calado, ou não entendeu nada, e aí não quer perguntar, eu explico desde o começo, ou então é porque realmente não tem dúvida. Mas se você tiver dúvida, pode, por favor, levantar a mão e me interromper. Aí nós temos a seção 10. Jesus Cristo, ele disse, está lá no livro de Mateus também, errais por não conhecer nem o poder de Deus. Isso ele disse a fariseus, porque os fariseus eram zelosos, dedicados à palavra de Deus, mas erravam, porque eles de fato não conheciam o que as Escrituras queriam dizer. Em parte isso acontece por quê? Porque as pessoas às vezes querem forçar a interpretação do texto para trazer uma outra compreensão desse texto. Por isso, a interpretação e a compreensão da palavra de Deus, ela deve ser feita com muito zelo e muito cuidado. Com muita dedicação. E essa compreensão da palavra de Deus, ela não provém especificamente, ela não provém dos homens. Porque se lembre, nós vimos aqui desde o princípio, desde a seção 1 do capítulo 1, de que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus ao homem. Então por que a gente tem Bíblia hoje para ler? É porque traduziram, é claro, e porque copiaram também os originais. Mas antes disso, por que a gente tem Bíblia hoje? Porque Deus, em sua graça e em sua vontade, resolveu se revelar. Então, lembra que que Moisés falou na conversa com Deus? Ele disse assim, quando eu chegar lá no Egito, eles vão dizer, quem é esse Deus? Que Deus é esse? E aí, por que Deus diz assim, eu sou o Deus dos seus antepassados? Porque existiram antepassados daquele povo, lá no Egito. Quando? Quando José mandou chamar o povo lá para o Egito, para o povo não morrer de fome. Estão lembrados? Junta no celeiro uma parte, para quando vier as 7 vacas magras, os anos de fome, a gente tem abundância para suprir não somente a nós, mas também aos vizinhos. Aí, nesse contexto, o povo foi lá para o Egito. O povo de Deus foi lá para o Egito. Então, esse entendimento e essa compreensão, ela só pode vir das Escrituras, ela só pode vir da parte de Deus. Porque Deus foi quem quis se revelar. O processo ali de pragas do Egito, eles serviram também para mostrar ao povo de Deus, quem era este Deus. Vocês querem saber quem é esse Deus? Eu vou mostrar quem é esse Deus. É o Deus que está acima de todo e qualquer Deus, porque cada praga do Egito confrontava a um Deus, ou mais de um, egípcio. Não existe esse politeísmo, Deus da colheita, Deus do não sei o quê, Deus dos animais, Deus... Pronto, pois Deus estava mostrando ali que Ele é superior a todo e qualquer Deus que poderia existir. Por quê? Porque Ele, Deus, o nosso Deus, decidiu se revelar. Então foi Deus que resolveu que estas coisas que estão na Bíblia fossem reveladas a nós. Portanto, a revelação especial, o que é a revelação especial? É a compreensão das verdades da Escritura. Essa compreensão, ela só pode vir da parte de Deus. Eu falei isso lá na sala dos jovens. Eu disse, olha, isso mostra, é um dos aspectos da soberania de Deus. Você com certeza deve conhecer alguém que tem Bíblia em casa. Eu acho que você deve conhecer alguém que tem Bíblia em casa, mas que nunca se converteu. Por quê?
Porque só quem abre os olhos, só quem tira as escamas, só quem faz a pessoa entender e compreender as Escrituras de forma salvífica, entender as verdades que estão ali, é o próprio Deus, pelo seu Espírito. Então a compreensão genuína da palavra de Deus, ela só pode ser alcançada se o Espírito de Deus tocar no homem, para que ele venha compreendê-la. E aí nós temos um texto lá de João, capítulo 16, onde Jesus fala àquele povo que haveria de enviar o Consolador, aos seus discípulos que haveria de enviar o Consolador, e ele disse, esse Consolador vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito de Deus quem traz essa compreensão. Então, a seção 10 diz o seguinte: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nós nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, primeira coisa que está sendo dita aí na seção 10 do capítulo 1, que toda e qualquer controvérsia religiosa, ela é definida, determinada aí no sentido de definir, ela é definida através do juiz supremo. Existe uma controvérsia religiosa, então deve-se apelar a esse juiz supremo. Segunda coisa, se existem determinações de concílios, e existe, obviamente, se existem ali opiniões de escritores, de comentaristas, se existem doutrinas e opiniões de homens a respeito da palavra de Deus, todas essas coisas, elas são examinadas também por este juiz supremo. E a terceira coisa que diz aí é que é neste juiz supremo que está a sentença, o veredito, a palavra final, na qual nós devemos confiar. E aí a confissão de fé finaliza dizendo que esse juiz não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Isso quer dizer, meus irmãos, que esse juiz supremo é a palavra de Deus. Em outras palavras, é a palavra de Deus. É o Espírito falando através das Sagradas Escrituras. Então, se você se depara com controvérsias religiosas, com opiniões diferentes, com decisões de concílio, todas essas coisas, elas devem se submeter a esse juiz supremo, que é o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo falando através da palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus é dela que procede todas as outras coisas. Então essa história que os católicos romanos têm de dizer que a palavra de Deus é submetida à igreja, não é uma verdade. Porque se eu digo que a palavra de Deus é submetida à igreja, que eles dizem isso, eu estou dizendo que a revelação de Deus, ela é produto, ela é um resultado da igreja. E por que não é isso? Por que isso não é uma verdade? Deus precisa da igreja para se revelar? Nunca precisou. Deus precisa de concílio para se revelar? Também nunca precisou. Tradições de homens? Também não. A Bíblia, ela está acima de toda e qualquer coisa. Ela é o juiz supremo.
É a palavra de Deus. É ela quem define todas as coisas, inclusive o que é a igreja. É a Bíblia quem define. Porque é Deus quem está definindo. Se existe qualquer coisa que gere dúvidas, você vai recorrer a quem? Ao juiz supremo, a palavra de Deus. Dúvidas até aqui? Eu quero concluir, por gentileza, retornando ao texto de Salmo 119, versos 2 e 3. E diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tem 4 coisas importantes aí. E antes de dizer essas 4 coisas, você precisa entender uma coisa. Bem-aventurado na Bíblia, esse termo hebraico que é utilizado para falar sobre bem-aventurança, ele está ligado ao entendimento daquelas pessoas que são muito felizes. E aí eu quero aqui refutar também essa ideia que surgiu aí na filosofia de, eu acho que o nome é esse, felicidade tóxica. A pessoa é tão feliz que ela intoxica aquelas pessoas que estão ao redor ali que não são felizes. Isso aí é coisa de filho do diabo que inventou isso aí, viu? Perdão, mas é filho do diabo, é ímpio, né, que faz essas coisas aí. Se você vê uma pessoa feliz porque obedece a palavra de Deus, você devia dizer o quê? Eu quero ser feliz também, então eu quero obedecer o que a palavra de Deus diz. É assim que funciona, não é o contrário, não. A bem-aventurança aí é para dizer a pessoa que é muito feliz. A bem-aventurança é para dizer, exatamente para expressar aquela pessoa que está debaixo das bênçãos pactuais. Porque nós vivemos num pacto, viu? Nós vivemos debaixo de um pacto, de uma aliança, que hoje é conhecido como pacto da graça. Cristo se colocou aí como fiador deste pacto. Graças a Deus, que se fosse um de nós, já estava perdido. Mas Cristo é o fiador deste pacto da graça. Nós vivemos debaixo desse pacto. Se obedecermos, nós alcançamos as bênçãos deste pacto. Se desobedecermos, nós alcançamos as maldições desse pacto. É assim que funciona. Relacionamento entre Deus e o homem, mediado pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, bem-aventurados aí, significa exatamente essa felicidade, aquela circunstância de prazer favorável, onde as situações são favoráveis a essa pessoa que é bem-aventurada. A raiz dessa palavra, desse termo aí, que aí é um substantivo, significa exatamente ir para frente, ir andando diretamente para frente, avançando, progredindo. É essa a ideia de bem-aventurado aí. Acho que deu para você captar aí o que significa essa bem-aventurança, que é o princípio de todo salmo. Todo livro de Salmo está expresso ali no Salmo 1 e Salmo 2. Você quer entender o livro de Salmo todinho? Então você estude Salmo 1 e Salmo 2, depois é que você estuda os demais. A base tem que ser o Salmo 1 e o Salmo 2. Então, como que se faz para ser bem-aventurado? Para estar debaixo dessas bênçãos pactuais? Primeira coisa, guardar as prescrições do Senhor. Está aí no verso 2. É a primeira coisa. Guardar as prescrições do Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que compreendem o que precisa ser feito e executam aquilo que está sendo dito para ser feito, elas poderão ser bem-aventuradas. Então, se você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, se você compreende o que as Escrituras dizem e você faz aquilo que elas dizem, você vai ser bem-aventurado. Você vai estar debaixo das bênçãos pactuais. Quando eu estou falando de bênçãos pactuais, eu não estou dizendo que você não vai passar por provações.
Amém? Não, eu não estou dizendo isso. Pelo contrário, nós temos que ter alegria por passarmos por diversas provações. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, se não me engano. Alegria. Porque as provações elas vão servir para nos aperfeiçoar. Segunda coisa, aqueles que buscam, ainda no verso 2, aqueles que buscam de todo o coração, ou seja, aqueles que anseiam pelo Senhor e pela sua palavra. Se você é alguém que anseia pela presença de Deus, que anseia por estar com o Senhor, que anseia pela palavra do Senhor, você vai ser bem-aventurado. Terceira coisa, não praticam a iniquidade, verso 3. Primeira coisinha aí do verso 3. Não praticam iniquidade, ou seja, aqueles que evitam toda e qualquer forma de transgressão. E aí se lembre, tudo que você faz de errado, você está fazendo primeiramente contra quem? Contra Deus. Isso é uma coisa que você tem que dizer para o seu filho, viu? Seu filho pequenininho, você tem que dizer a ele. Você está desobedecendo o papai? Não é só o papai, não. Você está desobedecendo aquele que lhe deu o fôlego da vida. Ah, ele não entende. Entende, é só você dizer, você está desobedecendo o Criador, meu filho. Quem fez com que você existisse. O Senhor de todas as coisas. O Rei de todo o universo. De tudo que há. Está desobedecendo a Ele. Você está desgostando ao Senhor. Aí você e eu, vou dizer você e eu que a Aurora, né? Quando o filho desobedece, você fica triste. Ou então você é daqueles que fica irado. Meu Deus do céu, misericórdia. Dá-me paciência, Senhor. Imagine Deus. Quando a gente mesmo, que é pai, desobedece. Serão bem-aventurados aqueles que evitam toda e qualquer forma de transgressão. Aí você vai dizer, mas ninguém é perfeito. Não, não é mesmo não. Mas tem que buscar a perfeição em Cristo Jesus. Porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E a quarta coisa, que está no final do versículo 3, e andam nos seus caminhos. Ou seja, aqueles que agradam ao Senhor pela obediência da sua palavra. Você quer agradar a Deus? Não é só ofertar, não. É obedecer a palavra de Deus. Você quer agradar a Deus? Não é só cantar, não. É obedecer toda a palavra de Deus. Primeira coisa, compreende o que precisa ser feito e faz. Isso está na Bíblia. Anseiam pelo Senhor e pela própria Bíblia, pela sua revelação. Evitam toda e qualquer forma de transgressão, e eu só consigo evitar se eu ler a Bíblia, se eu compreender o que a Bíblia diz. E por fim, que agradam ao Senhor, obedecendo a Bíblia, a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a perfeição, então, que conduz o homem à bem-aventurança. E aí eu espero que até esse ponto, você tenha entendido a grande importância que há na palavra de Deus. Se existe uma coisa que você precisa se aprofundar nessa vida, é no estudo da palavra de Deus. E isso não é só para pastor não, viu? Que não é só pastor que obedece a Deus. Se existe uma coisa que você tem que gastar tempo, que você tem que se esmerar, é em conhecer a palavra de Deus. Porque é ela que vai elucidar o seu caminho. E aqui eu já estou entrando em uma das minhas aplicações de hoje.
durante todo este capítulo 1, que se encerrou hoje, da confissão de fé, que trata das Sagradas Escrituras, da revelação de Deus, nós podemos ver a autoridade, a inerrância, a suficiência, a importância da palavra de Deus para a vida cristã. Por isso, meu irmão, tenha a mais elevada estima, consideração e reverência pela palavra de Deus. Eu às vezes brinco com os jovens ali, eu acho que eu já falei isso aqui na última vez que eu estava aqui, que a palavra de Deus, ela é poder de Deus, porque ela é evangelho, e o evangelho é poder de Deus. É loucura para aqueles que não compreendem, mas para aqueles que compreendem, é poder de Deus. Aí eu disse assim, não é porque você abre a Bíblia e o poder sai da Bíblia, o superbook, né? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o homem é transformado a partir da leitura e da meditação na palavra de Deus. Por que eu falei do Salmo 1 e Salmo 2? Porque lá no Salmo 1, por exemplo, que está dizendo que o homem que se lança na palavra de Deus, e eu já falei aqui, meditar é você conseguir ficar recitando a palavra. O homem que se esmera na palavra de Deus, ele é exatamente como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, correntes inclusive, água nova, água que vem de nascente, não é água parada não. Não é igual as plantas lá de casa que Sabina tem que estar regando as bichinhas, porque senão, se deixar um dia sem regar, elas ficam murchas. Não, o homem que compreende, que busca o que está na palavra de Deus, ele vai ser bem-aventurado e é como uma árvore, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e a folhagem não. Olha, se você não compreender a grande relevância que há nas Escrituras para a sua vida, você não vai conseguir ser bem-aventurado. Mais uma vez, eu não estou dizendo que bem-aventurados é vitória sem fim, não. Mas você não vai, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Sabe a diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem? É que no momento da dificuldade, aquele que serve sabe a quem vai recorrer, mas o que não serve não sabe. E por que ele sabe a quem vai recorrer? Por causa da palavra de Deus. Considere essa reverência, essa estima pela palavra de Deus. É ela que vai nortear toda a sua vida. E isso eu entro na minha segunda aplicação. Ninguém consegue andar no escuro, só se for na sua casa, mas se for num lugar que você não conhece, você não consegue andar no escuro. E aí, nesse mesmo Salmo de número 119, no verso 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Então você só vai conseguir andar sem trupicar, o povo fala essa palavra aqui, tropeçar, né? Se você seguir o que a palavra de Deus diz. Aí você vai dizer para mim assim, mas na caminhada cristã a gente tropeça e cai, muitas vezes. Tropeça por quê? Porque não observou o que a palavra de Deus estava dizendo. Toda vez que você considerar a sua concepção e não quiser aceitar o que a palavra diz, pode ter certeza, você vai tropeçar e vai cair. Então, esta é a lâmpada, este é o caminho, é o que está na Bíblia, é o que está nas Escrituras. Você já pensou, você já considerou quantas pessoas dedicaram a sua vida para que isso aqui fosse perpetuado, chegasse até você? Quando você ouvir falar sobre os manuscritos de Qumran, eu não sei se o pastor falou aqui,
Eu já falei lá para os jovens uma vez, eu acho. Mas depois você pode pesquisar. Manuscritos de Qumran. O trabalho dos maçoretas. Foram homens que dedicaram a sua vida completa para interpretarem os textos sagrados antigos. Dedicar a sua vida. Você sabe o que é a pessoa pegar uma palavra aqui do hebraico e dizer com afirmação, esta palavra só acontece uma vez em toda a escritura do Antigo Testamento. Você já pensou uma pessoa fazer isso? Pois eles fizeram. Dedicaram a sua vida para fazer esse trabalho. Por quê? Porque eles entendiam a importância que a palavra de Deus tinha. Sem falar naqueles que morreram por causa desta verdade do Evangelho. Houve um tempo, na perseguição dos romanos para com o povo de Deus, que se você não quisesse ser morto, você tinha que fazer o quê? Tocar fogo nisso aqui, ó. Era só você tocar fogo, você ia ser perdoado. Mas teve gente que não quis. Teve gente que não quis. Por que o povo ia morrer? Por uma coisa que não tivesse valor? É porque eles compreendiam o valor que a palavra de Deus tinha. Seja um conhecedor das Escrituras, para que você possa, quando surgirem as dúvidas, saber tirar essas dúvidas a partir das Escrituras. Conheça o que a palavra de Deus diz. Porque se você não fizer isso, você vai recepcionar falsas doutrinas diversas que estão por aí afora. Seja criterioso. Porque se você não for criterioso, você vai tropeçar, você vai cair. E como eu falei aqui, se você cair, você vai estar debaixo da bênção ou da maldição do pacto? Você é intimado, nós somos intimados a sermos conhecedores da palavra de Deus. Não é só uma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes. Nós somos intimados a conhecer a palavra de Deus. E por fim, lembra que eu disse aqui, a compreensão da palavra de Deus, ela só pode vir por ação do próprio Deus em nós. O Espírito tem que agir no homem, para que ele possa compreender as Escrituras. Lembra do eunuco? Lendo Isaías capítulo 53? De Candace, da rainha de Candace. Encontrou com Filipe, e aí o Espírito disse, acompanha ali ele. Filipe acompanhou, diácono, né, da igreja, e aí disse, o que tu vais lendo aí? Ele disse, eu estou lendo aqui as palavras do profeta Isaías, o eunuco disse, né? Mas eu não consigo entender. Quem é esse que Isaías, no capítulo 53, está falando aqui? De quem que ele fala? Dele mesmo? Ou de outra pessoa? E aí Filipe foi discorrer, elucidar aquele gentio, porque ele não era judeu, sobre quem Isaías estava falando. Isaías fala lá sobre um cordeiro, não é isso? No capítulo 53. Então, para falar do cordeiro, eu tenho que ir mais para trás, para mostrar quem é o cordeiro. Para explicar a ele o que é sacrifício. Para explicar por que aquele cordeiro, quando fosse morto, todas as pessoas que estão debaixo do seu reinado, que ele é rei também, estariam justificadas. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas chagas, pelas suas ferimentos, nós fomos sarados, nós fomos sarados. Filipe só podia fazer isso se ele entendesse o que a Escritura dizia. Então ele precisava estudar para interpretar, mas precisava também da ação do Espírito de Deus para que ele viesse compreender. E quem mais precisou da ação do Espírito de Deus? O eunuco, o etíope, que só compreendeu a Escritura quando ele disse assim, aqui água, o que impede de eu ser batizado? Ele só compreendeu aquilo porque o Espírito de Deus agiu sobre a vida dele.
Significa dizer, meu irmão, que para você compreender as Escrituras, você precisa ter outra coisa aí para lhe ajudar, que é a oração. Você que é convertido, que às vezes lê o que a Bíblia diz, mas não entende o que está sendo dito ali. Você precisa orar, porque a oração é a nossa comunicação com o Senhor. Se for lá na salinha, as crianças já sabem, leia a Bíblia e façam oração, se quiser crescer. Você precisa ter uma vida de oração ligada ao estudo da palavra, para que você possa compreender as verdades das Escrituras. Eu não estou dizendo com isso, como eu disse no começo, que a gente não pode consultar comentário, outros livros. Pelo contrário, eu faço isso direto. Mas a própria Escritura elucida o que a própria Escritura tem a dizer. O que eu preciso é me lançar sobre ela, meditar sobre ela, para que eu possa compreender. Amém. Tem alguma pergunta? Amém. Vou orar e passo a palavra ao presbítero Paulo. Bondoso Deus, te agradeço, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia de termos a tua palavra aqui. Te agradeço, Senhor, porque pela ação do teu Santo Espírito nós podemos interpretar e compreender essas Escrituras. Mas te peço, Senhor, que pela ação também do teu Santo Espírito em nós possamos considerar a importância da palavra de Deus para nós. Que o seu Espírito possa nos trabalhar em nosso coração a fim de que possamos entender a suficiência que há na palavra de Deus. Que tenhamos reverência, estima, mais elevada estima por ela, e que sejamos também por ela edificados quando nos dedicarmos ao seu estudo e à sua compreensão. Que sejamos conduzidos a isso, a fim de que possamos ter uma vida que glorifique ao teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.